versículo 1 e verso 4. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Pode se assentar e glorificar a Deus com as palmas bem alegres para o teu Deus. Bem alegre, glorifica ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Nós vemos que o salmista Davi, ele era um homem de Deus. Aleluia, ele escreveu mais de 70 salmos. Aleluia, todos conhecem a história de Davi. Aleluia, Jesus. E ali ele escrevia contando as experiências que ele teve em sua vida. E se vocês prestarem atenção, o salmista Davi só escrevia na primeira pessoa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então vocês reparem que ele falava na primeira pessoa, experiências que ele havia sofrido. Aleluia, e muitas vezes, irmãos, como as nossas irmãs jovens dançaram ontem, aleluia, falando sobre o vaso. Nós somos o vaso, nós somos o barro. E Deus, Ele é o oleiro. Então Ele nos molda como Ele quer. Aleluia, Ele pega aquele vaso que não é nada e Ele vai moldando. Ele vai moldando até se transformar num vaso de honra na casa do Senhor. E muitas vezes a luta que você está passando na tua vida, aleluia, é porque o Senhor está te moldando para te fazer um vaso de honra na casa do Senhor. Louvado seja Deus. As palmas para o teu Deus. Glorifica ao Senhor. Porque o Espírito de Deus está em nosso meio, trabalhando nos corações, até aqueles corações entristecidos e duros, para penetrar a palavra de Deus. O Senhor está trabalhando nesta noite, porque Ele manda em nós. Aleluia, Ele é que, aleluia, forma o vaso. Ele é que amassa o vaso. Então, irmãos, nós passamos muitas lutas na nossa vida. Nós somos amassados. Aleluia, para Deus fazer um novo vaso e confirmar os dons espirituais, nos dar autoridade na palavra e nos dons espirituais, para pregar a palavra de Deus. Fácil é nós pregarmos dentro da casa do Senhor, porque eu quero ver você lá fora, pregar, aleluia, para o povo incrédulo, para o espírita. Então o Senhor nos amassa, nos dá sabedoria, porque todos os dias nós necessitamos de sabedoria, tanto para pregar a palavra de Deus, tanto com desenvoltura para falar, para nós entrarmos, pregar o evangelho para o rico, para o pobre, para o remediado ou para o mendigo. Aleluia! Nós necessitamos, por isso o Senhor vai amassando o vaso. Você passa a luta, aleluia, e muitas vezes você só olha para a luta e não só fala por quê, Senhor, por quê? Mas esquece de perguntar para Deus o para quê. Louvado seja Deus. Então o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nós vemos ali nas cartas de Paulo aos Filipenses, ele se encontrava preso. Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Louvado seja Deus. Mas depois que ele se converteu a Jesus, ele passou a ser um homem perseguido. E ali, quando ele escreveu aquela carta, aleluia, para os seus amigos filipenses, ele se encontrava preso. Abra lá, irmãos, no livro de Filipenses.
4, ele dizia aos seus amigos filipenses: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor amado. E rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Louvado seja Deus. Então ele dizia para que seus amigos filipenses, eles não se entristecessem, porque ele estava preso. E ele sentia a alegria de servir a Jesus. E nesta noite o Senhor fala para você: não se entristeça com as lutas da vida. A vida é uma caixa de surpresa. Hoje está bem, como a nossa irmã Loirinha contou ali do seu trabalho. Louvado seja Deus. Ela se entristeceu, mas depois no outro dia o Senhor alegrou o coração dela. Aleluia! Como pode acontecer bênçãos, pode acontecer tristezas. O Senhor recolher alguém da nossa família, ou nós sofremos calúnia, perseguições, invejas. Nós estamos sujeitos, porque a vida pode surgir uma grande enfermidade, como câncer, a AIDS, né, irmãos? Mas o Senhor, aleluia, Ele está conosco para nos dar a vitória, irmãos. Porque ali ele se sentia feliz, o apóstolo Paulo. E ele incentivava aos seus amigos filipenses a se alegrar no Senhor. Igreja do Senhor, se alegre no Senhor. Não olhes para as adversidades que acontecem na sua vida. Irmãos, as adversidades vêm para provar a nossa persistência, para provar se nós vamos lutar para vencer, né, irmãos? E nós temos que ter esperança, fé, confiança em Deus, irmãos, e perseverar em oração e jejum, porque o apóstolo Paulo, ele não se entristecia, ele era um homem inteligente, conhecia a lei, e era cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, as trevas não se dá com a luz. E quando nós aceitamos Jesus, quem está no mundo, quem está nas trevas, não suporta a luz que há em nós. Então, irmãos, nós temos, aleluia, que perseverar. As adversidades vêm na nossa vida para provar se nós temos capacidade de vencê-las. E com Jesus no barco, em tudo que você fizer na sua vida, colocar Jesus na sua frente, você será um homem e uma mulher vitoriosa. As palmas bem alegres para o teu Deus. No versículo 11, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas que estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. No versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então é o Senhor Jesus que te fortalece. Então não tem adversidade nenhuma nesta vida que você não possa vencer, porque é o teu Deus que te fortalece. Você pode vencer a enfermidade, você pode vencer as obras malignas, você pode vencer a tentação. Jesus, ele foi tentado. Irmãos, nós somos comedores de arroz e feijão, nós somos sujeitos a cair, mas se nós estivermos em oração, em jejum, em santificação, como Jesus estava ali no monte. Porque, irmãos, se você ler a palavra de Deus,
no monte orando e jejuando. E os seus discípulos naquela época eram meio folgados, né? Eles não jejuavam, né? Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí ele disse para os seus discípulos que eles haveriam necessidade de jejuar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, todo mundo aqui está sujeito a ser tentado. Louvado seja Deus. Mas você não pode cair na tentação. E como você vai evitar de cair na tentação? É orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. Porque, irmãos, esta palavra é que liberta. Esta palavra é que te fortalece. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você vai ler a Bíblia? Você lê qualquer livro. Assiste televisão, porque não é pecado ver televisão. Ainda mais um filme bom, né, irmãos? Não é. Aleluia. Mas quando você pega a Bíblia para ler, vai te dar um sono, né? Quando você vê, você já está no chão. Fica na mão. Louvado seja Deus. O inimigo não deixa muitas vezes você ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque essas palavras é que nos traz palavras de salvação e de libertação. Aqui ensina, irmãos, como a mulher tem que lidar com os seus esposos, como nós devemos nos trajar, como nós não devemos ser fiador. Ali em Provérbios fala sobre o fiador, que quem é fiador pode haver problemas no futuro. Aqui fala da bebida, aqui fala de tudo, irmãos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos instrui. E muitas vezes o inimigo não deixa que nós leiamos a palavra de Deus, porque estas palavras é que nos liberta. As palmas bem alegres para o teu Deus. Irmãos, é maravilhosa. Irmãos, eu estava falando, foi quinta-feira para a irmã Cláudia, que quando eu aceitei Jesus na minha mocidade, há 34 anos, aleluia, eu aceitei na igreja pentecostal Chegada de Cristo, de Curas Divinas. Naquela época era o pastor Santana que dirigia este ministério. Hoje já dorme no Senhor. E ali, irmãos, eu entrei no culto da tarde da bênção, e ali a igreja era superlotada, as diaconisas, as mulheres, como o apóstolo Paulo falou, para que ajudassem essas mulheres que cooperaram com ele na obra. Estavam ali trabalhando, fazendo o culto da tarde. E ali eu entrei, sentei no banquinho, quando o pastor, ele subiu ao púlpito, que ele era cheio da unção de Deus, ele começou a pregar a palavra. Aí, irmãos, eu perguntei para ele, como se faz para aceitar Jesus? Porque o novo convertido, ele não sabe. Eu não sabia nem como eu ia aceitar Jesus. Aí eu perguntei para o pastor, o que eu faço para aceitar Jesus? Aí ele, levante a sua mão, confesse. Louvado seja Deus. Eu não sabia de nada, o novo convertido não sabe de nada. E muitas vezes eu caí endemoniada. Você pensa que eu não caí? Caí. Mas muitas vezes as pessoas, quando nós oramos, caem endemoniadas na igreja, tem vergonha de voltar. Não se sinta envergonhado. Isso é um processo de libertação. Por isso eu passei por isso, eu sei. Eu fui liberta. E ali na igreja havia uma pilastra no meio. E o pastor olhava muito para minha cara, né? Eu falava, esse pastor está olhando muito para mim, o que ele quer comigo? Eu me escondi assim atrás da pilastra. Ele falou assim, ô irmão, você que se escondeu aí atrás da pilastra, vem aqui na frente fazer uma oração. Eu falei, mas esse pastor hoje tá que tá. Ô pastor, não sei orar. Ele falou, abra a tua boca que Deus te encherá. Eu falei, olha, era falta de fé. Eu falei, será que vai encher mesmo, pastor? Aí eu orei.
E ele falou: irmã, você vai ser uma pregadora da palavra de Deus. Irmãos, eu não acreditei. Eu fui igual Tomé, igual muitos aí caem no banquinho quando Deus fala. E o Senhor, eu passei pelo processo de libertação. E o meu primeiro trabalho foi trocar as flores da igreja, lavar banheiro, limpar o chão da igreja. E eu, com uma irmãzinha que era mais experiente na obra, e eu grudava nela porque eu queria aprender as coisas da palavra de Deus. E ali eu cantava, irmãos, pegando a vassoura e falando: conta para Jesus onde é a sua dor. E lavando o chão, cantando corinho, louvado seja Deus. E ali eu orava e jejuava e pedia: Senhor, me dá sabedoria, faça a tua vontade na minha vida. Irmãos, e ali o Senhor, depois de um tempo, me tirou daquele ministério, me jogou para um ministério muito grande que tem em todos os países. E ali o Senhor começou nas vigílias a me dar os dons espirituais. E ali eu fui crescendo, mas cada degrauzinho que eu ia subindo era uma luta. E a pior luta é a luta espiritual entre você mesmo. E na hora que Deus dá os dons, aleluia, Deus começa a te usar e muitos incrédulos para te derrubar, né, irmãos? E fica ali, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas o Senhor me fortaleceu e eu fui subindo. Fui para a diaconisa, né, irmãos? E ali eu fui para a missionária. O Senhor, louvado seja Deus, me deu o meu primeiro CD. Viajei fazendo obra missionária. Louvado seja Deus, por onde o Senhor me chama, eu saio para pregar em muitas igrejas, grandes, pequenas, até embaixo da árvore. Se Deus mandar eu pregar, eu vou e prego. Se for para pregar para uma pessoa, eu vou e prego. Aleluia! E ali, irmãos, o Senhor tem me dado sabedoria. Não é porque eu sou missionária que eu não necessito de sabedoria. Todos nós necessitamos de cada dia sabedoria. Aleluia! E neste lugar Deus tem obra na tua vida. Aleluia! De te levantar, de te dar os dons espirituais. Aqui o salmista Davi, ele sempre falava na primeira pessoa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e a graça de Deus, a unção, o poder, a sabedoria, a virtude do Espírito de Deus não me faltará. E muitas vezes nós somos provados. Ele foi muito além do versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salva, irmão e irmã. Aleluia. Esta tua enfermidade não é para a sua derrota. Essa tua enfermidade é para a glória de Deus. As palmas bem alegres para o Deus. Aleluia. Irmãos, louvado seja Deus. Uma certa vez eu estava na igreja. Por isso eu quero falar uma coisa importante para os obreiros, desde aqui do culto, para os nossos irmãos que louvam, que Deus tem uma obra de levantar homens aí, não só para tocar, mas sim para pregoar a palavra de Deus. Amém? E levantar irmãos e irmãs ali que está aí sentadinha no banco. Não tenha ciúme. Não tenha ciúme, não tenha inveja, porque a inveja, ela é um espírito demoníaco que entra nos corações de muitas pessoas. Irmãos, não tenha inveja daquele irmão ou daquela irmã que é usada por Deus. Não tenha, ou porque ela tem bens materiais, porque, irmãos, seja rico ou pobre, nós vamos tudo para o mesmo lugar. Louvado seja Deus. Então a humildade, ela é em primeiro lugar para Deus nos usar com o poder, com a autoridade, com a unção que Deus tem. Então não tenha ciúme, porque Deus usa cada um de uma maneira. E o Senhor tem bradado neste lugar, usando os vasos, cada um de uma maneira. Se você vê um irmão ou uma irmã usada, ore por ele.
para que Deus venha usar mais. Você sabe por quê? Isso é uma sabedoria que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque você desejando bem para o teu irmão, Deus te dá com fartura. Aleluia! Seja no bem material, financeiro, espiritual. Não deseje o mal para o teu próximo, porque tudo vem para nós. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Então vamos procurar, irmãos, plantar os frutos do Espírito. Procurar se dar com os irmãos, não ter inveja, não ter fazer fofoca, não ser egoísta. Porque, irmãos, a obra de Deus, trabalho com a obra de Deus tem para todo mundo. Deus usa cada um de uma maneira. E a importância para que a obra de Deus siga é nós entrarmos no Salmo 133. Ó, com pão e com suave é que os irmãos vivem em união. Irmãos, eu dirigi o primeiro congresso de senhoras ali no Jardim Peri. E ali, irmãos, quando eu cheguei, eu enfrentei uma grande barreira, a inveja. Porque a irmã que estava na frente do trabalho não queria que eu assumisse. E ali, ela estava já para ganhar nenê. Eu cheguei e falei, irmã, deixa o egoísmo. Eu não vou tomar o seu lugar. Você vai ter neném e eu vou fazer este congresso. Depois que passar o parto e os meses que você tem que ficar descansando com o teu filho, o cargo é teu. Eu não preciso de cargo. Deus me usa e me leva e faz comigo como quiser. Nós estamos na dispensação de Deus. E aí, irmãos, eu peguei a mocidade que era grande e peguei um grupo de senhoras que era grande. Nós nos unimos, nós pintamos parede, pintamos chão, lavamos cadeira, mandamos fazer um bonito de um painel com um tema, fizemos os convites, lembrancinhas. E ali o Senhor enviou mais de 3.500 pessoas no congresso de senhoras. Eu digo por que isso, irmão? A união ela é muito importante, desde o casamento, o casal unido, o Senhor abençoa, como aqueles que estão namorando, como na união da família, entre sogra e sogro. Ninguém gosta de sogro, né? Porque muitas vezes a sogra enxerga o erro longe, né? Louvado seja Deus. Mas tem que ter união, tá certo? Você não vai casar só com o sogro, né? Você vai casar com a filha do sogro. Aleluia! Mas tem que ter uma harmonia, procurar conviver bem. Então a união, ela faz força. Aleluia! Então, irmãos, isso é muito importante. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, aonde o Senhor ordena a bênção e a vitória. Porque você estando em união, sem esse ciúme, sem essa inveja, isso é fraqueza. É fraqueza. E a Bíblia diz que nós devemos sujeitar, aturar os fracos de espírito, orando por eles. Então, irmãos, não sejam fracos, sejam um crente valente e forte. Então, irmãos, esses processos, se o espírito da inveja entrar no teu coração, você fala assim, Satanás, saia em nome de Jesus Cristo. Porque Deus te dá essa autoridade. Irmãos, por quê, irmãos? Porque tem tantas enfermidades no meio do povo de Deus. Porque a inveja, a rancor, a ódio. Para que tudo isso se nós podemos viver bem, né, irmãos? Essa é uma sabedoria do céu. Que toda vez que nós oramos e pedimos, o Senhor nos dá. A palavra de Deus diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça, que será dado. Ciúmes de esposo também não resolve. O esposo você larga, ó. Dá corda. Você vence, ó, joelhinho no chão. Ninguém toca no teu marido se você estiver com o joelhinho no chão. A mulher sábia que fica lá. Viu, irmãos? Então não adianta ter ciúme. Porque conversar, se eu conversar com esse irmão aqui, eu estou arrancando um pedaço de você? Não estou arrancando. Né, irmãos? Então, show, Satanás, em nome de Jesus. Então, irmãos, uma certa vez uma irmã chegou na igreja
E ela contou uma bênção muito grande. Esse salmo aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu vou falar para vocês, muitos aí não vão acreditar, mas a palavra de Deus diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Ele cura idêntico. Eu já vi Deus curar homem com AIDS. Eu chorei e o paralítico levantou. Pelo poder da palavra de Deus. Porque eu não sou nada, Jesus é tudo. Aleluia, quando nós se colocamos desta maneira. Então Deus pode mover. Ela era uma mulher, irmãos, que a sua filha estava morrendo e ela era pobre. Você sabe como é a vida de pobre, né? Às vezes não tem o dinheirinho, é o dinheirinho contado. Aleluia, às vezes trabalha de manhã para comer à noite. Aleluia! Mas assim mesmo dá glória a Deus. Vem para a igreja dando glória a Deus. O sapato furado. Põe o jornal dentro, né? Ninguém está vendo a sola do sapato, né? E vem dando glória a Deus para a igreja. Para Deus preparar um sapato novo. E essa irmã, ela lavava a roupa para fora. E a sua filha estava na cama e ela não tinha nada. Sabe o que é nada na despensa? Ela não tinha nada para fazer para sua filha. Pelo menos a filha morrer de barriga cheia, né? Aleluia. A gente tem vezes que até tá gordo de tanto comer, né? Precisa fechar a boca para emagrecer. Aleluia. E ali aquela mulher lavava a roupa para um rapaz. Aleluia. De final de semana. E ali ela estava ali lavando roupa, chorando, reclamando da vida, da sua desgraça. E ela falava: Senhor, minha filha está morrendo, não tem dinheiro para remédio, não tem dinheiro nem para comprar comida. E ali ela chorava e aquelas lágrimas escorriam pelo rosto e se misturava com a água de sabão. E uma voz veio no seu ouvido e disse: eu sou teu pastor e nada te faltará. Aleluia. E ali ela continuou chorando, pastor, e se lamentando. É assim você, irmã. E o Senhor fala para você nesta noite: para de se lamentar pela sua luta, pelo que você passa com o teu marido, aleluia, com os teus filhos. Pare de se aleluia, de você reclamar. Dobra o teu joelho e entrega para Deus, aleluia. Você não conserta ninguém. Quem conserta é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que convence as pessoas do pecado. Às vezes eu falo para minha mãe, né? Às vezes meu filho é rebelde e ela quer consertar ele. Eu falo: mãe, você não vai consertar ninguém. Quem conserta é Deus. E a gente vence com oração e jejum. Aleluia! Isso em qualquer lugar, até perseguição no teu trabalho. A gente vence os endemoniados com oração e jejum, joelhinho no chão. Aleluia. E ali aquela mulher reclamando, ela não acreditou naquela voz que disse para ela: eu sou o teu pastor e nada te faltará. E ela reclamando, e a segunda vez aquela voz veio no ouvido dela e disse: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ela deu um pulo, que estava ali no tanque, né? Porque tem gente que não tem nem dinheiro para comprar máquina de lavar, não. É lá no tanquinho mesmo. Aleluia. Ela olhou para ver se não era nenhum vizinho gozando da desgraça dela. E ali ela não creu. Irmão, se você não crê no Deus que você serve, como você vai receber a cura e a libertação? Nós vemos ali quando Jesus estava para ressuscitar aquela menina que estava ali numa cama. Aleluia! Jesus não deixou que aquele povão entrasse no quarto que estava já ali velando aquela garota. Quem entrou com Jesus ali só? Quem creu dos discípulos dele. Fechou a porta. E ele orou e aquela garota se levantou. Aleluia! Se você não crê,
Aleluia, como o Senhor vai fazer milagres na tua vida. Porque a vida do cristão é viver de milagre em milagres. As palmas para o teu Deus, igreja. E ali, igreja, aquela mulher continuou orando, lavando a roupa e se lamentando da sua desgraça. E pela terceira vez, ali, irmãos, aquela voz veio e falou para ela: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Louvado seja Deus. E ali, igreja do Senhor, ela disse: já que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então eu vou profetizar. Louvado seja Deus. Ela foi ali, sabe o que era? Não tem nada, nem o gás, e você vira o gás de ponta cabeça para ver se desce um pouquinho, né? Ela foi e profetizou no gás. O Senhor disse que o Senhor é o meu pastor, eu vou ter gás no fogão. Ela ligou a boca do fogão, o gás apareceu. Ela foi ali, na lata do leite. Ela foi e ela falou assim: o Senhor profetizou que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então eu profetizo. Quando eu abrir essa lata, o leite vai estar ali. E o leite estava. Na lata do açúcar, a mesma coisa. Você está pensando aí, irmão, no teu lugar? Ah, mas como que ela profetizou? No leite, no açúcar, no gás, e estava lá. E comigo não acontece. Louvado seja Deus. Irmãos, a falta de fé, a incredulidade, ela impede muitas coisas de Deus trabalhar na nossa vida. Aleluia, aquela mulher, ela duvidou por 3 vezes. E 3 vezes o Espírito de Deus falando: eu sou o teu pastor e nada te faltará. E ali ela fez o mingau da sua filha. E ali, irmãos, ela deu a comida para sua filha. E ali depois Deus fez um milagre maior ali. Na mesma hora o Senhor curou a filha dela que estava morrendo, para a glória de Deus. Aquela criança se levantou e disse: mãe, eu estou com vontade de brincar. E foi no quarto. Saiu do quarto e foi para o quintal brincar. E ali ela levantou as mãos e os olhos para o alto e disse: realmente eu creio, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, irmãos, então creia. Aleluia, muitas vezes você tem dinheiro no bolso. É muito fácil você crer. É muito fácil você dar glória a Deus e aleluia. Mas é muito fácil você também dar glória a Deus e aleluia quando você não tem dinheiro para comprar um bujão de gás, quando você está desempregado, quando você está na prova. Aleluia! Lá nas bem-aventuranças, irmãs, que eu pedi para que a irmã lesse, ali fala: bem-aventurado aqueles que choram, pois serão consolados. Aleluia! Então, aleluia, glorifique. Pode chorar, desentope as artérias do coração. Aleluia, mas Ele te consolou. E você vai sair daqui outra pessoa, porque o Espírito de Deus já está aqui, já está operando e vai te dar a vitória. Aleluia, as palmas para o teu Deus. Então, irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer em Jesus. Aleluia, nós somos comedores de arroz e feijão. Mas quando Deus escolhe um homem ou uma mulher para pregar, para usar pelos dons espirituais, aleluia, creiam que o profeta fala para você. Aleluia, porque se você duvidar, se você for incrédulo, como você vai receber as bênçãos do Senhor? Aleluia, você tem que crer. Aleluia, você tem que confiar em Deus. Você tem que ter fé e esperança, não importa o que você esteja passando. Irmãos, quando nós estamos em processo de libertação, nós temos que crer em Jesus, que o Senhor nos liberta. Mas nós temos que nos esforçar também e fugir da tentação, porque Deus pode curar.
Deus pode repreender qualquer demônio. Deus pode repreender qualquer enfermidade. Deus pode colocar por terra qualquer barreira. Aleluia. Também depende de você. Faça a tua parte que Deus fará dele. E o Espírito de Deus revela a nossa irmãzinha. Levante a sua mão, você que crê, irmão. Você está repreendendo obra de feitiçaria na tua vida nesta noite. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua vitória. E aquele senhor que está sentadinho aí do lado da parede, levante a sua mão. Aleluia, o Senhor está te libertando de uma enfermidade. Glorifique a Deus e exalte o nome do Senhor. Porque Deus, aleluia, Ele fez vários milagres e curas. Assim diz a palavra de Deus. O coxo levantou, andou. A mulher do fluxo de sangue foi curada. O endemoniado foi liberto. Né? Louvado seja Deus. Aquele que estava numa cadeira de roda foi curado. Aquele que estava em cima de uma cama, que colocaram pelo telhado, porque não conseguia chegar perto de Jesus, né? Também foi. Aleluia. Então creia na tua bênção. Creia na vitória. Porque o meu Deus é o teu Deus. Aleluia. Fique firme. Seja um crente de oração, de jejum. Persevere e leia a palavra de Deus. Irmãos, e Deus é contigo em todas as pelejas. Amém? Eu espero que você guarde esta palavra no teu coração. E quando vier as adversidades, as aflições, ali no Salmo 91, abre aí no seu livro, Salmo 91, no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o glorificarei. Então Deus é contigo na angústia. Quando você estiver em angústia e orar ao Senhor,